Acorda, por favor! O que aconteceu? Fala comigo! Alguém ajuda a gente! Olá! Antes de começarmos esta história emocionante, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma narrativa que toca o coração. E nos comentários, deixe seu nome e de onde você está nos acompanhando. Adoramos saber quem está do outro lado da tela. Agora prepare-se para uma história que vai mexer com suas emoções. Mãe solteira ajuda homem desconhecido na chuva, sem saber que era o CEO milionário dono da empresa que ele sonhava em trabalhar. A chuva caía em cortinas densas sobre a Avenida Paulista naquela terça-feira de junho, transformando as ruas de São Paulo em rios turbulentos. Marina Cardoso segurava firme a mão de seu filho Lucas, de 7 anos, enquanto tentava equilibrar as sacolas de compras do mercado e proteger o menino com um guarda-chuva já rasgado pelas rajadas de vento. Seus sapatos encharcados faziam sons de sucção a cada passo apressado. Foi então que ela o viu. Um homem elegante, vestindo um terno cinza escuro completamente ensopado, estava encostado contra a parede de uma loja fechada. Seus olhos estavam fechados, a respiração irregular, o rosto pálido como papel. Uma das mãos pressionava o peito, a outra tentava se apoiar na parede para não cair. Marina parou imediatamente, seu instinto maternal se ativando mesmo diante de um completo estranho. Senhor? O senhor está bem? Ela perguntou, aproximando-se com cautela enquanto Lucas se agarrava à sua perna. O homem abriu os olhos lentamente. Eram olhos verde-acinzentados, carregados de dor e algo mais. Uma profunda exaustão que ia além do físico. Ele tentou falar, mas apenas um som rouco saiu de sua garganta. Lucas, segure o guarda-chuva, Marina ordenou ao filho, sua voz firme mas gentil. Ela largou as sacolas no chão molhado e se aproximou do desconhecido. O senhor precisa de ajuda. Está tendo um ataque de pânico? Problema cardíaco? Eu apenas... A voz do homem saiu fraca, trêmula. Preciso sentar. Tudo está girando. Marina olhou ao redor rapidamente. A chuva não dava sinais de diminuir, e as pessoas passavam apressadas, ninguém parando para ajudar. Ela tomou uma decisão rápida. Havia uma pequena padaria a alguns metros adiante, que ainda estava aberta, suas luzes amareladas piscando através da tempestade como um farol. Vamos, apoie-se em mim, ela disse com determinação, passando o braço do homem sobre seus ombros. Ele era mais alto que ela, mas Marina era forte, anos carregando caixas no depósito onde trabalhava e levantando um filho sozinha, haviam tornado seus músculos resistentes. Lucas, pega as sacolas, filho. Vamos até aquela padaria ali. O trio se moveu lentamente pela calçada encharcada. Marina podia sentir o peso do homem contra seu corpo, seus passos vacilantes. Lucas, apesar de seus 7 anos, segurava as sacolas com determinação, tentando ajudar sua mãe da única forma que podia. Quando finalmente entraram na padaria, o calor do ambiente e o cheiro de pão fresco os envolveram. A atendente, uma mulher de meia idade com avental florido, olhou surpresa para o trio encharcado. Preciso de uma cadeira, por favor, Marina disse sem rodeios, e um copo de água com açúcar. A atendente não questionou, movendo-se rapidamente. Marina ajudou o homem a se sentar em uma das mesinhas de plástico vermelho no canto da padaria. Ele estava tremendo, não apenas pelo frio da roupa molhada, mas por algo mais profundo. Lucas, tira o casaco do papai ali da sacola. Marina instruiu enquanto observava atentamente o rosto do desconhecido. O menino obedeceu rapidamente, tirando um moletom masculino puído mas limpo de uma das sacolas. Marina pegou o moletom e, sem hesitar, colocou sobre os ombros do homem. Não é grande coisa, mas vai ajudar até o senhor parar de tremer.
O homem olhou para ela, algo mudando em sua expressão. Surpresa, talvez, ou gratidão, ou ambos. Eu não posso. Isso é seu. É do meu ex-marido, e ele não vai fazer falta. Marina cortou, sua voz prática, mas não indelicada. Respira fundo, devagar, inspire contando até 4, segura, expira contando até 4. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira, seus próprios joelhos molhados tocando o chão frio da padaria, e começou a contar em voz baixa e constante. O homem a observou por um momento, então fechou os olhos e seguiu suas instruções. Marina havia aprendido essas técnicas de respiração quando Lucas teve aquela crise de asma terrível há 2 anos. O médico do posto de saúde havia ensinado, dizendo que funcionava para qualquer tipo de crise respiratória ou ansiedade. A atendente trouxe o copo de água com açúcar. Marina pegou e segurou perto da boca do homem. Pequenos goles, ela instruiu. Devagar. Ele bebeu obedientemente, suas mãos ainda tremendo ligeiramente ao segurar o copo. Marina notou que eram mãos bem cuidadas, sem calos, com unhas perfeitamente aparadas, tão diferentes das suas próprias mãos, marcadas pelo trabalho manual e pelas fissuras causadas pelos produtos de limpeza que usava diariamente. Depois de alguns minutos, a cor começou a voltar ao rosto do homem. Sua respiração ficou mais regular. Ele abriu os olhos novamente e dessa vez conseguiu focar em Marina com mais clareza. Obrigado, ele disse, sua voz ainda fraca, mas mais firme. Eu não sei o que teria acontecido se a senhora não... Marina! Ela interrompeu com um pequeno sorriso. Me chamo Marina, e este é meu filho Lucas. Oi! Lucas disse timidamente de trás de sua mãe, seus grandes olhos castanhos observando o estranho com curiosidade infantil. O homem olhou para o menino e algo suavizou em sua expressão. Olá, Lucas. É um prazer conhecer você. Então ele voltou seus olhos para Marina. Eu sou Henrique Tavares. O nome não significava nada para Marina. Ela não tinha tempo para acompanhar notícias de negócios ou revista de celebridades. Seu mundo consistia em trabalhar no depósito de um supermercado de manhã, buscar Lucas na escola à tarde, fazer bicos de faxina à noite quando conseguia que a vizinha ficasse com o menino e dormir poucas horas antes de recomeçar tudo no dia seguinte. O que aconteceu, Henrique? O senhor estava voltando do trabalho? Henrique soltou uma risada curta e amarga, sem humor. Estava fugindo do trabalho, na verdade. Ele pausou, parecendo considerar quanto deveria compartilhar com essa mulher, que era uma completa estranha. Mas havia algo na presença calma de Marina, em seus olhos castanho escuros, que transmitiam uma força tranquila, que o fez continuar. Eu estava em uma reunião muito importante, onde eu deveria apresentar um projeto de 5 anos de trabalho, e eu simplesmente travei. Marina puxou uma cadeira e se sentou ao lado dele, deixando Lucas subir em seu colo. O menino estava cansado, apoiando a cabeça no ombro da mãe. Travou como? Não consegui falar. Fiquei ali, na frente de 30 pessoas, investidores, executivos, meu chefe, e as palavras simplesmente desapareceram. Minha garganta fechou, meu peito apertou, e eu só conseguia pensar em sair dali. Henrique passou a mão pelos cabelos molhados, que Marina notou serem de um castanho claro com alguns fios grisalhos nas têmporas. Ele aparentava ter uns 35 anos. Então eu saí. Simplesmente me levantei e saí correndo da sala de reunião. Peguei minhas coisas e saí do prédio. E então começou a chover. E eu estava andando sem destino e seu corpo decidiu que já era demais. Marina completou com compreensão. Meu irmão teve um ataque de pânico parecido há alguns anos. Antes dele... antes de algumas coisas ruins acontecerem. É como se o corpo dissesse, chega, não aguento mais. Henrique olhou para ela com uma mistura de surpresa e alívio. Exatamente isso. É exatamente essa sensação. O senhor comeu alguma coisa hoje?
A pergunta pegou Henrique desprevenido. Ele abriu a boca para responder, então parou, realmente pensando. Eu... não comi. Tinha um café da manhã planejado com o diretor financeiro às 7, mas ele cancelou. Depois fiquei revisando a apresentação, então pulei o almoço. Então faz pelo menos umas 12 horas que o senhor não come, Marina concluiu, levantando-se e caminhando até o balcão. Ela falou baixo com a atendente, que assentiu. Marina voltou com 2 pães de queijo ainda quentes e um café com leite. Come, devagar, mas come. Eu não posso aceitar. A senhora já... Henrique, Marina o interrompeu, sua voz firme, mas gentil. Aceita a ajuda. Às vezes a gente precisa deixar os outros ajudarem a gente. Não é vergonha nenhuma. Algo nas palavras dela, ou talvez no jeito que ela disse, sem pena, apenas uma afirmação de fato, fez Henrique pegar o pão de queijo. A primeira mordida liberou o vapor quente e ele percebeu o quanto estava faminto. Comeu em silêncio, enquanto Marina voltava para sua cadeira, ajeitando Lucas, que cochilava em seu colo. O senhor trabalha com o quê? Ela perguntou casualmente, mais para manter a conversa do que por real curiosidade. Engenharia de software, Henrique respondeu entre mordidas. Desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial para a otimização de processos industriais. É complicado. Marina sorriu. Parece mesmo. Eu não entendo nada disso. Meu trabalho é bem mais simples. Organizo estoque, faço controle de entrada e saída de mercadorias, essas coisas. É um trabalho importante, Henrique disse automaticamente. Então parou. Geralmente, quando ele dizia isso para pessoas em posições inferiores na escala social, era apenas polidez vazia. Mas observando Marina, com suas roupas simples, mas limpas, seu rosto cansado, mas sorridente, a forma dedicada como ela segurava o filho, ele percebeu que realmente acreditava nisso. Sério, é importante. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos. A chuva continuava lá fora, mas dentro da pequena padaria era como se existisse uma bolha de paz. Henrique terminou de comer e bebeu o café com leite, sentindo suas forças retornarem. Posso fazer uma pergunta? Ele disse finalmente. Claro. Por que a senhora parou para me ajudar? A maioria das pessoas apenas passaria. Marina pensou por um momento, passando a mão carinhosamente pelos cabelos de Lucas. Porque um dia, há 3 anos, eu estava exatamente onde o senhor estava hoje. Não física, mas emocionalmente. Meu marido tinha acabado de ir embora, me deixando com um bebê e um monte de contas. Eu estava no ponto de ônibus, voltando do hospital com Lucas, que tinha tido uma crise de asma terrível, e eu estava chorando porque não tinha dinheiro para os remédios e não sabia o que fazer. Henrique a observou atentamente, vendo a emoção atravessar seus olhos escuros. Uma senhora idosa estava no ponto também. Ela não me conhecia, nunca tinha me visto antes, mas ela se aproximou, colocou a mão no meu ombro e me deu R$ 200. Disse que era para os remédios do meu filho. Quando eu tentei recusar, ela disse, aceita, filha, e quando tiver condições, ajuda outra pessoa. É assim que a gente mantém o mundo girando. Marina olhou para Henrique com um pequeno sorriso. Desde então, sempre que posso, eu ajudo. Porque alguém me ajudou quando eu mais precisava, e porque eu gostaria que alguém ajudasse o Lucas se ele precisasse e eu não estivesse por perto. As palavras tocaram algo profundo em Henrique. Ele ficou olhando para a mulher à sua frente, não muito mais velha que ele, provavelmente na casa dos 30, e viu uma força que ele não tinha certeza de possuir. Uma força nascida de lutar, de cair e levantar, de segurar a mão de um filho e continuar caminhando mesmo quando tudo parecia impossível. A senhora é uma pessoa notável, Marina, ele disse, e desta vez não havia polidez vazia em suas palavras. Era sinceridade pura. Marina riu, um som genuíno e sem pretensão.
Eu sou apenas uma mãe tentando sobreviver e criar meu filho direito. Nada de notável nisso. Discordo totalmente, Henrique disse, e havia uma intensidade em sua voz que fez Marina olhá-lo mais atentamente. A chuva começou a diminuir lá fora. Lucas se mexeu no colo da mãe, abrindo os olhos lentamente. Mamãe, posso comer um pão? Claro, amor, Marina disse, acenando para a atendente. Eu pago, Henrique disse rapidamente, já se levantando. Mas Marina foi mais rápida, já com as moedas na mão. Hoje é por minha conta, ela disse com um sorriso teimoso. O senhor já deve estar gastando uma fortuna de lavanderia com esse terno todo molhado. Henrique olhou para seu terno, de fato arruinado pela chuva. E pela primeira vez em horas, riu. Uma risada verdadeira que pareceu liberar parte da tensão que carregava. Depois que Lucas comeu seu pão, Marina começou a juntar suas sacolas. Bom, acho que precisamos ir. Ainda temos que pegar 2 ônibus até em casa, e já está escurecendo. Henrique sentiu um súbito impulso de impedir que ela fosse embora. Não porque ainda precisasse de ajuda, ele estava se sentindo muito melhor, mas porque havia algo naquela mulher e seu filho que o fazia sentir humano, real. Não o Henrique Tavares que passava 12 horas por dia mergulhado em códigos e reuniões, mas apenas Henrique, uma pessoa. Deixa eu chamar um carro para vocês, pelo menos, ele ofereceu, como agradecimento. Marina hesitou. Seu orgulho gritava para recusar. Ela sempre se virou sozinha, sempre foi independente. Mas ela olhou para Lucas, para as sacolas pesadas, para a chuva que ainda caía lá fora, mesmo que mais fraca, e pensou na senhora do ponto de ônibus 3 anos atrás. Tudo bem, ela disse finalmente, e obrigada. Henrique pegou seu celular, milagrosamente ainda funcionando apesar da molhada, e pediu um carro. Enquanto esperavam, ele olhou para Marina. Posso fazer outra pergunta? Pode. A senhora está procurando emprego? Ou conhece alguém que esteja? Marina franziu a testa, confusa pela mudança de assunto. Eu estou sempre procurando alguma coisa extra. O trabalho no depósito paga as contas básicas, mas não sobra muito. Por quê? Henrique escolheu suas palavras cuidadosamente. Minha empresa está sempre procurando boas pessoas. Pessoas responsáveis, dedicadas. Temos vagas em várias áreas, não apenas tecnologia, administrativo, recursos humanos, logística. Marina o estudou por um momento. O senhor está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade de entrevista, Henrique corrigiu. Não posso prometer nada. Teria que passar pelo processo normal, mas posso garantir que seu currículo chegue nas pessoas certas. Era a resposta de Marina que Henrique estava esperando. Aquela independência feroz que ela demonstrou desde o início. Então tudo bem, mas só se for pelo jeito certo. Eu não quero caridade. Não é caridade, Henrique disse firmemente. É reconhecer que alguém que tem a coragem de parar para ajudar um estranho na chuva, que trabalha duro para sustentar um filho, que se mantém forte mesmo quando a vida é difícil, essa pessoa tem exatamente o tipo de caráter que qualquer empresa deveria querer. O carro chegou. Marina anotou o endereço de e-mail que Henrique ditou. Ele decidiu não dar seu cartão de visita. Não queria ainda revelar completamente quem era. Algo nele queria preservar esse momento, essa conexão autêntica que haviam feito. Vou enviar meu currículo amanhã, Marina prometeu enquanto ajudava Lucas a entrar no carro. Estou ansioso para recebê-lo, Henrique respondeu. Ele observou o carro partir, levando Marina e Lucas de volta para suas vidas. E se sentiu estranhamente mais leve do que havia se sentido em meses. Henrique Tavares voltou para seu apartamento naquela noite. Um espaçoso 3/4 na região dos Jardins, que ele raramente aproveitava porque estava sempre trabalhando. Tomou um banho quente, trocou de roupa e ficou sentado no sofá de couro por horas, apenas pensando. Ele havia fundado a Techverse Solutions 7 anos atrás, logo após completar seu doutorado em ciência da computação pela Universidade de Stanford.
O que começou como uma pequena startup em uma garagem, clichê, mas verdadeiro, havia se transformado em uma das empresas mais promissoras de tecnologia do Brasil. Eles desenvolviam sistemas de inteligência artificial que revolucionavam processos industriais, reduzindo custos e aumentando eficiência de forma que poucos anos atrás pareceria impossível. O projeto que Henrique deveria ter apresentado hoje era o maior da história da empresa. Um contrato de 3 anos com um conglomerado industrial europeu que poderia render 50 milhões de reais. Sua equipe havia trabalhado incansavelmente. Ele próprio havia dormido no escritório mais noites do que em casa nos últimos 6 meses. E ele havia fugido. Simplesmente fugido, como uma criança assustada. Henrique pegou seu notebook e abriu o e-mail. Havia 127 mensagens não lidas. Ele as ignorou todas e abriu um documento novo. Começou a escrever, deixando as palavras fluírem de uma forma que não conseguia fazer na frente daquelas 30 pessoas. Ele escreveu sobre como a pressão para ter sucesso, para ser perfeito, para nunca falhar, havia se tornado uma corda em volta de seu pescoço. Escreveu sobre como ele não conseguia mais distinguir entre o Henrique que amava tecnologia e inovação e o Henrique CEO que precisava impressionar investidores e fechar negócios. Escreveu sobre solidão, sobre trabalhar tanto que esqueceu de viver, sobre olhar ao redor de seu apartamento caro e perceber que estava vazio não apenas de pessoas, mas de vida. E escreveu sobre Marina, uma mulher que ele havia conhecido por apenas 1 hora, mas que havia mostrado mais humanidade genuína do que ele havia experimentado em anos de networking e reuniões de negócios. Uma mulher que parou em uma tempestade com seu filho e suas próprias preocupações para ajudar um estranho que estava tendo uma crise, que ofereceu o casaco de seu ex-marido sem hesitar, que ainda encontrava força para sorrir apesar de todas as dificuldades que claramente enfrentava. Quando Henrique finalmente parou de escrever, o sol estava começando a nascer. Ele havia preenchido 14 páginas com seus pensamentos mais honestos. Salvou o documento, desligou o notebook e foi dormir pela primeira vez em meses sem tomar um comprimido para a ansiedade. Marina chegou em casa naquela noite com Lucas quase dormindo novamente. Eles moravam em um pequeno apartamento de 2 quartos em Guaianazes, na zona leste de São Paulo, uma área que a mídia costumava retratar apenas pelos seus problemas, mas que Marina conhecia como um lugar cheio de pessoas trabalhadoras tentando melhorar de vida, assim como ela. "Vamos, campeão", ela disse suavemente, carregando o menino escada acima até o 2º andar. Não havia elevador, mas Marina não se importava. Era só mais um pouco de exercício. Depois de dar banho em Lucas, colocá-lo para dormir e guardar as compras, Marina finalmente se permitiu sentar no pequeno sofá de segunda mão que havia comprado em uma liquidação. Pegou seu celular, um modelo básico que ela havia conseguido em uma promoção, e abriu o bloco de notas onde mantinha sua lista de afazeres. Abaixo de pagar conta de luz, lembrar o uniforme do Lucas e ligar para Dona Célia sobre faxina no sábado, ela adicionou: escrever currículo para a empresa do Henrique. Ela não tinha certeza se algo sairia daquilo. Provavelmente não. Homens bem vestidos com seus ternos caros diziam muitas coisas no calor do momento que não significavam muito depois. Mas Marina havia aprendido que você nunca perde nada tentando. Na pior das hipóteses, ela teria um currículo atualizado para outras oportunidades. Na melhor das hipóteses, bem, ela não queria deixar suas esperanças subirem muito alto. Esperanças altas levavam a quedas dolorosas, e Marina já havia caído o suficiente em sua vida. Ainda assim, enquanto deitava na cama naquela noite, ela se pegou pensando em Henrique. Havia algo em seus olhos, aquele verde acinzentado incomum, que parecia genuíno. Ele havia parecido perdido de uma forma que Marina entendia bem.
Não financeiramente, obviamente, mas emocionalmente. Aquele tipo de perdido que vem de trabalhar tão duro que você esquece porque estava trabalhando em primeiro lugar. Marina conhecia esse sentimento. Ela se perdia nele às vezes, nos dias particularmente difíceis, quando tinha que escolher entre comprar carne para o jantar ou guardar o dinheiro para o remédio de asma do Lucas. Quando tinha que sorrir para o filho e fingir que tudo estava bem, quando por dentro ela estava exausta e assustada. Mas ela sempre se encontrava novamente quando olhava para Lucas. Seu filho era sua âncora, seu propósito, sua razão para continuar levantando toda manhã. Ela se perguntou qual era a âncora de Henrique, se ele tinha uma. No dia seguinte, Marina acordou às 5 da manhã, como sempre. Preparou o café da manhã, acordou Lucas, ajudou-o a se vestir com o uniforme escolar e o levou até a escola da dona Amélia, uma vizinha idosa que cuidava de crianças na própria casa antes da escola começar. Marina não podia pagar uma creche particular e a municipal tinha lista de espera de 6 meses. Ela pegou 2 ônibus até o supermercado Boas Compras onde trabalhava. Não era uma das grandes redes, mas pagava em dia e o gerente, seu Osvaldo, era um homem justo que entendia quando ela precisava sair mais cedo para buscar Lucas no médico. Bom dia, Marina. Dona Fátima, a caixa mais antiga, cumprimentou quando Marina passou pela frente. Você viu o temporal ontem? Quase não consegui chegar em casa. Vi sim, Marina respondeu com um pequeno sorriso pensando em Henrique. Foi bem intenso. O dia passou em sua rotina usual, conferir notas fiscais, organizar prateleiras do depósito, fazer inventário. Trabalho repetitivo. Mas Marina não se importava. Havia uma certa paz na previsibilidade, na sensação de fazer algo concreto, onde você podia ver o resultado de seu esforço. Durante o intervalo do almoço, enquanto comia o sanduíche que havia trazido de casa, Marina foi até a pequena sala onde havia um computador compartilhado. Ela não tinha computador em casa, não tinha dinheiro para luxos assim, então usava o do trabalho quando precisava. Abriu um documento em branco e começou a escrever seu currículo. Não havia muito a dizer. Ensino médio completo. 3 anos trabalhando no depósito do Boas Compras. Antes disso, 2 anos como auxiliar de limpeza em um hospital. Antes disso, atendente em uma lanchonete. Nada impressionante. Mas Marina escreveu mesmo assim. Destacou sua pontualidade, sua confiabilidade, sua capacidade de trabalhar sob pressão. Mencionou que era mãe solteira não como desculpa, mas como explicação de sua resiliência e habilidade de gerenciar múltiplas responsabilidades. Quando terminou, ela releu o documento 3 vezes, corrigindo pequenos erros de digitação. Então, com uma respiração profunda, copiou o e-mail que Henrique havia lhe dado e enviou o currículo. Pronto, ela murmurou para si mesma. Agora é esperar. Ela não esperava resposta rápida. Talvez não esperasse resposta alguma, mas pelo menos ela havia tentado. O que Marina não sabia era que Henrique havia passado a manhã toda em reuniões tentando explicar o que havia acontecido no dia anterior. Sua sócia e diretora de operações, Beatriz Sampaio, estava menos do que satisfeita. Henrique, você simplesmente saiu, Beatriz disse, sua voz controlada, mas claramente irritada. Eles estavam em seu escritório, uma sala moderna, com paredes de vidro que dava para o resto do espaço aberto onde as equipes trabalhavam. Saiu de uma reunião com investidores que vieram da Alemanha especificamente para ver sua apresentação. Eu sei, Henrique disse passando a mão pelo cabelo. Um gesto nervoso que Beatriz havia aprendido a reconhecer nos 7 anos que trabalhavam juntos. E eu peço desculpas. Eu não estava bem. Não estava bem, Beatriz repetiu, cada palavra pesada com significado. Henrique, esta empresa é tão sua quanto minha. Construímos isso juntos, mas eu não posso fazer isso sozinha, especialmente não quando você some no meio de nossa maior negociação. Eu sei, Henrique repetiu, e havia genuína contrição em sua voz. Bia,
Eu sinto muito. De verdade, eu vou consertar isso. Beatriz o observou por um longo momento. Ela conhecia Henrique desde os tempos de faculdade. Haviam feito mestrado juntos na USP antes de Henrique ir para Stanford. Ela sabia quando ele estava apenas desculpando um erro e quando estava realmente perturbado. Este era o segundo caso. "O que está acontecendo com você?" ela perguntou, sua voz suavizando ligeiramente. "E não me venha com nada, porque claramente algo está." Henrique ficou em silêncio por um momento. Então contou a ela sobre o dia anterior, sobre o ataque de pânico, sobre Marina e Lucas, sobre a conversa na padaria. Beatriz ouviu sem interromper. "Então uma mãe solteira te salvou na rua e agora você está tendo uma crise existencial?" Ela resumiu quando ele terminou. "Não é bem assim", Henrique protestou, mas sua voz não tinha muita convicção. "Henrique", Beatriz suspirou, se inclinando para a frente em sua cadeira. "Eu te conheço há 15 anos, e nos últimos 2, eu tenho visto você se consumindo. Você trabalha 16 horas por dia, não tem vida pessoal, mal come direito. Você acha que eu não notei? Eu só quero que a empresa seja bem-sucedida." "A empresa já é bem-sucedida", Beatriz disse firmemente. "Mas de que adianta construir um império se você tem um colapso nervoso no processo? De que adianta ter todo esse sucesso se você não tem ninguém para compartilhar?" As palavras de Beatriz ecoaram algo que Marina havia dito, sobre trabalhar tanto que você esquece de viver. Henrique ficou olhando pela janela de vidro, vendo seus funcionários em suas estações de trabalho. Eram quase 50 pessoas agora, todas dependendo da Techverse para seu sustento. Era uma responsabilidade pesada. "Eu preciso de um tempo", ele disse finalmente, as palavras saindo antes que pudesse realmente pensar nelas. "Um tempo?" Beatriz repetiu, surpresa. "Não muito. Talvez uma semana, só para organizar minha cabeça. Você pode assumir a negociação com os alemães. Você conhece o projeto tão bem quanto eu, talvez até melhor." Beatriz ficou em silêncio por um momento, então assentiu. "Tudo bem, uma semana. Mas Henrique, quando você voltar, precisamos ter uma conversa séria sobre contratar mais pessoas para distribuir a carga de trabalho. Especialmente para você." "Concordo", Henrique disse, sentindo um peso saindo de seus ombros. "Obrigado, Bia." Quando voltou para seu próprio escritório, Henrique abriu seu e-mail. Entre dezenas de mensagens de trabalho, havia uma com o assunto Currículo Marina Cardoso. Ele a abriu imediatamente. O currículo era simples, direto, honesto. Não havia floreios ou exageros. Apenas uma mulher explicando seu histórico de trabalho e suas habilidades. Henrique leu 2 vezes, então encaminhou para Juliana Ferreira, a diretora de recursos humanos. "Juliana", ele escreveu, "esta candidata tem minha recomendação pessoal. Por favor, agende uma entrevista para ela esta semana, se possível. Acredito que ela seria uma excelente adição à equipe de operações ou logística." Ele hesitou antes de enviar. Não mencionou como conheceu Marina. Isso seria relevante? Decidiria depois. Por ora, ele apenas queria garantir que ela teria sua chance. Marina estava no meio de carregar uma caixa de produtos de limpeza quando seu celular tocou na quarta-feira à tarde. Era um número que ela não reconhecia. "Alô? Marina Cardoso?" Uma voz feminina profissional perguntou. "Sim, sou eu. Meu nome é Juliana Ferreira. Sou diretora de recursos humanos da Techverse Solutions. Recebemos seu currículo e gostaríamos de agendar uma entrevista. A senhora teria disponibilidade para vir ao nosso escritório amanhã, às 14h?" Marina quase deixou a caixa cair. Sim, tenho disponibilidade." Ela fez cálculos rápidos em sua cabeça. Teria que pedir para sair 1 hora mais cedo amanhã, mas seu Osvaldo provavelmente deixaria, especialmente se ela explicasse que era para uma entrevista de emprego.
Perfeito. Vou enviar o endereço e outras informações por e-mail. Até amanhã, Marina. Até amanhã. Obrigada. Marina desligou e ficou parada por um momento, processando o que havia acabado de acontecer. Então ela soltou um pequeno grito de excitação que fez seu Osvaldo aparecer correndo da sala dele. Tudo bem aí, Marina? Mais do que bem, seu Osvaldo. Eu consegui uma entrevista de emprego. O gerente sorriu largamente. Isso é ótimo. Quando é? Amanhã às 2. O senhor se importaria se eu saísse um pouco mais cedo? Claro que não, menina. Vai lá e arrasa nessa entrevista. Mas se eles te contratarem e você nos deixar, vou ficar muito triste. Ele disse com um piscar de olhos. Marina riu, sentindo uma emoção que ela não permitia a si mesma sentir com frequência. Esperança. Naquela noite, ela contou a Lucas sobre a entrevista enquanto preparavam o jantar juntos. Macarrão com molho de tomate e umas salsichas. Nada muito elaborado, mas feito com amor. Você vai conseguir o emprego novo, mamãe? Lucas perguntou, seus olhos grandes brilhando com otimismo infantil. Não sei, amor, mas eu vou dar o meu melhor. Você sempre dá o seu melhor, Lucas disse com a sinceridade simples de uma criança. Você é a melhor mamãe do mundo. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas piscou para afastá-las. E você é o melhor filho do mundo. Agora, come seu jantar antes que esfrie. Depois que Lucas dormiu, Marina pegou a única roupa um pouco mais formal que tinha. Uma calça preta e uma blusa azul marinho que havia comprado em uma loja de departamento há 2 anos para ir ao casamento de uma prima. Passou a ferro cuidadosamente, lustrou seus sapatos pretos de salto baixo, que raramente usava, e separou uma pasta simples onde colocou cópias de seu currículo e documentos. Ela estava nervosa, mas também determinada. Esta era sua chance, e ela não ia desperdiçá-la. Na manhã seguinte, Marina seguiu sua rotina normal, mas levou a roupa da entrevista em uma sacola. Trabalhou até meio-dia, então pediu licença a seu Osvaldo e foi até o banheiro do supermercado trocar de roupa. Olhou para si mesma no espelho manchado. Seu cabelo castanho escuro, puxado em um rabo de cavalo baixo e elegante, uma leve maquiagem que havia pedido emprestado da dona Fátima, a blusa azul impecavelmente passada. Você consegue, ela disse para seu reflexo. Você já passou por coisas muito piores. Isso é só uma entrevista. A Techverse Solutions ficava em um prédio moderno na Vila Olímpia. Marina teve que pegar 2 ônibus e caminhar alguns quarteirões, chegando 20 minutos antes do horário marcado. Ela sempre preferia estar cedo do que arriscar-se a atrasar. O lobby do prédio era impressionante, todo em vidro e metal com um pé direito altíssimo. Marina se sentiu pequena ali, mas manteve a cabeça erguida. Uma recepcionista a direcionou para o 10º andar, onde ficava a Techverse. Quando as portas do elevador se abriram, Marina entrou em outro mundo. O espaço aberto era cheio de jovens trabalhando em computadores modernos. Havia uma área de descanso com mesa de sinuca e videogame, e as paredes eram decoradas com arte contemporânea. Era tão diferente do depósito escuro e apertado onde ela trabalhava que Marina teve que respirar fundo para se acalmar. Você deve ser Marina. Uma mulher de uns 40 anos se aproximou, estendendo a mão. Tinha cabelos curtos e olhos inteligentes. Sou Juliana Ferreira. Seja bem-vinda. Prazer, Marina disse, apertando a mão firmemente como seu pai havia ensinado anos atrás. Nunca aperte fraco, mostra que você tem confiança. Juliana a levou para uma sala de reunião de vidro. Durante a próxima hora, ela fez perguntas sobre a experiência de Marina, sobre como ela lidava com pressão, sobre trabalho em equipe, sobre resolução de problemas. Marina respondeu honestamente, usando exemplos de seu trabalho atual e de sua vida como mãe solteira. Você mencionou que é mãe, Juliana disse em um ponto. Isso não seria um problema para você em termos de horários flexíveis ou trabalho ocasional em fins de semana? Eu tenho uma rede de apoio, Marina respondeu cuidadosamente.
Minha vizinha, Dona Amélia, ajuda muito com meu filho, e Lucas já tem idade suficiente para entender quando mamãe precisa trabalhar. Mas sim, eu preciso ser honesta. Há limites. Se meu filho está doente ou em emergência, ele vem primeiro. Mas fora dessas situações, eu sou extremamente dedicada e confiável. Juliana assentiu, fazendo anotações. Marina não conseguia ler sua expressão para saber se isso era bom ou ruim. Uma última pergunta, Juliana disse. Como você conheceu o Henrique Tavares? Marina piscou confusa. Henrique, eu o ajudei na rua outro dia. Durante aquela tempestade, ele não estava se sentindo bem e eu o levei para uma padaria até ele se recuperar. Por quê? Só curiosidade, Juliana disse, mas havia algo em seu tom que Marina não conseguiu interpretar. Ele recomendou você pessoalmente, o que é bastante incomum. Geralmente ele não se envolve em contratações. Ele recomendou? Marina disse surpresa. Henrique não havia mencionado que faria isso. Na verdade, ela havia assumido que o e-mail que ele deu era de algum departamento de RH genérico. Sim, e a recomendação dele conta muito aqui. Juliana fechou seu caderno de notas e sorriu. Bem, Marina, acho que já tenho tudo o que preciso. Vou discutir com a equipe e entraremos em contato em alguns dias. Obrigada pela oportunidade, Marina disse, levantando-se e apertando a mão de Juliana novamente. Enquanto Juliana a acompanhava de volta para o elevador, Marina olhou ao redor do escritório mais uma vez. Seria incrível trabalhar em um lugar assim, não pelo visual moderno ou pelos brinquedos tecnológicos, mas pela sensação de possibilidade, de que talvez a vida pudesse ser um pouco mais fácil, um pouco menos de luta constante. Marina, uma voz a chamou quando ela estava prestes a entrar no elevador. Ela se virou e viu Henrique caminhando em sua direção. Ele usava jeans e uma camisa casual, muito diferente do terno molhado que ela havia visto dias atrás. Ele sorriu, e Marina notou que era um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Henrique, ela disse surpresa, eu não sabia que você trabalhava aqui. Trabalho sim, ele disse, trocando um olhar com Juliana, que Marina não compreendeu completamente. Como foi a entrevista? Bem, eu acho. A Juliana foi muito gentil. Tenho certeza que você foi ótima, Henrique disse. Então, mais baixo, acrescentou. Obrigado novamente pelo outro dia. Mudou muita coisa. Marina não tinha certeza do que dizer a isso, então apenas sorriu. Fico feliz em ter ajudado. E obrigada por isso. Ela gesticulou vagamente para o escritório. Você merece a oportunidade, Henrique disse simplesmente. No elevador descendo, Marina ficou pensando naquele último comentário. Henrique havia dito com tanta certeza, como se conhecesse ela há anos, ao invés de apenas uma hora em uma padaria durante uma tempestade. O que ela não sabia era que lá em cima, Henrique estava tendo uma conversa muito diferente com Juliana. Então, o que você achou? Ele perguntou assim que voltaram para a sala de reunião. Ela é boa, Juliana disse honestamente. Muito boa, na verdade. Responsável, trabalhadora, honesta, um pouco inexperiente para nossas operações mais técnicas, mas perfeita para nossa equipe de logística ou coordenação administrativa. Mas Henrique detectou a hesitação em sua voz. Mas você precisa me dizer a história completa, Henrique. Você nunca, em 7 anos, recomendou pessoalmente alguém para uma vaga de nível inicial. Você conhece essa mulher há quanto tempo? Alguns dias, Henrique admitiu. Mas eu sei o suficiente. Ele contou a Juliana sobre o ataque de pânico, sobre como Marina parou para ajudar, sobre a conversa na padaria. Juliana ouviu com crescente compreensão em seu rosto. Então você está tentando retribuir o favor? Ela disse quando ele terminou. Não, Henrique disse, e sua voz tinha uma firmeza que surpreendeu Juliana. Eu não estou contratando ela por pena ou como pagamento por ter me ajudado.
Estou contratando ela porque uma pessoa que para numa tempestade para ajudar um estranho, que trabalha 3 empregos para sustentar um filho, que ainda encontra força para sorrir e ser gentil, apesar de todas as dificuldades. Essa é exatamente o tipo de pessoa que faz uma empresa melhor. Essa é exatamente o tipo de caráter que não pode ser ensinado. Juliana estudou seu chefe por um longo momento. Você está certo, ela disse finalmente. E ela passa em todas as métricas objetivas também. Eu a contrataria independentemente de sua recomendação. Então contrate. Já vou preparar a oferta. 5 dias depois, Marina estava no meio de reorganizar uma prateleira particularmente desafiadora de produtos de limpeza quando seu celular tocou. Marina Cardoso? A voz de Juliana estava animada. Tenho boas notícias. Gostaríamos de oferecer a você a posição de coordenadora de logística na Techverse Solutions. O coração de Marina parou por um momento. De verdade? De verdade. O salário inicial seria de R$ 4.500 por mês, com benefícios incluindo vale transporte, vale refeição, plano de saúde para você e Lucas e, após 6 meses, participação nos lucros. Você teria que começar em 2 semanas. Isso funciona para você? Marina fez as contas rapidamente em sua cabeça. 4.500 era quase o dobro do que ela ganhava agora. Com plano de saúde incluído, ela não precisaria mais quebrar a cabeça todo mês sobre como pagar o remédio de asma do Lucas. Com vale-refeição, sobraria mais dinheiro para outras coisas. Talvez até conseguir economizar um pouco. Funciona perfeitamente, ela disse, sua voz ligeiramente trêmula. Obrigada, muito obrigada. Nós é que agradecemos por se juntar ao time. Vou enviar todos os detalhes por e-mail. Bem-vinda à Techverse, Marina. Quando desligou, Marina teve que se apoiar na prateleira por um momento. Então, ela soltou um grito de alegria que ecoou pelo depósito. Seu Osvaldo apareceu correndo. Marina! Eu consegui, ela disse, lágrimas descendo por seu rosto. Eu consegui o emprego. Seu Osvaldo a abraçou forte, genuinamente feliz por ela. Eu sabia que você conseguiria, menina. Você merece isso e muito mais. As 2 semanas até Marina começar na Techverse passaram em um borrão de preparações. Ela deu seu aviso no supermercado, onde seu Osvaldo prometeu dar a melhor referência possível se alguém ligasse. Conversou com Dona Amélia sobre o novo arranjo. Marina precisaria deixar Lucas um pouco mais cedo algumas manhãs, mas, com o novo salário, podia pagar um pouco mais. Comprou algumas roupas novas, mais formais, em uma loja de departamentos, usando o dinheiro que havia guardado para emergências. E em uma noite, enquanto Lucas dormia, ela se permitiu chorar. Não de tristeza, mas de alívio, de esperança, de gratidão por aquela tempestade que a havia colocado no caminho de Henrique Tavares. O primeiro dia de Marina na Techverse foi uma montanha-russa emocional. Juliana a recebeu na entrada e a levou para um tour pelo escritório, apresentando-a às diferentes equipes. Todo mundo foi amigável, embora Marina pudesse sentir alguns olhares curiosos. Ela estava claramente alguns anos mais velha do que a média de funcionários, e seu histórico era muito diferente da maioria ali. Você vai trabalhar com a equipe de logística, Juliana explicou, levando-a para uma área do escritório. Nós coordenamos toda a distribuição de equipamentos para os clientes, gerenciamos fornecedores e mantemos o controle de todo o inventário de hardware. É uma posição chave, porque quando algo dá errado aqui, afeta todos os outros departamentos. Marina foi apresentada a seu supervisor direto, Rodrigo Almeida, um homem de uns 35 anos, com um sorriso fácil e energia contagiante. Oi, Marina. Bem-vinda ao time, ele disse, apertando sua mão com entusiasmo. A Juliana me contou um pouco sobre sua experiência. Acho que você vai se encaixar perfeitamente aqui. Obrigada. Estou ansiosa para aprender. Ótimo, porque tem muito para aprender.
Rodrigo riu. Mas não se preocupe, nós vamos com calma. Vem, deixa eu te mostrar seu espaço de trabalho. Marina foi levada para uma estação com um computador moderno, 2 monitores e uma cadeira confortável. Seu próprio espaço. Com seu nome em uma plaquinha temporária. Marina Cardoso, coordenadora de logística. Ela tocou a plaquinha suavemente, quase sem acreditar que era real. Legal, né? Rodrigo disse com um sorriso. Em algumas semanas, você vai ter uma plaquinha permanente. Agora, vamos começar com o básico do nosso sistema. As primeiras semanas foram intensas. Marina teve que aprender programas de computador complexos que ela nunca havia usado antes. O sistema de gerenciamento de inventário era completamente diferente das planilhas simples que ela usava no supermercado. Mas Marina era determinada e ficava até mais tarde quando necessário, fazendo anotações detalhadas em um caderno que sempre carregava. Rodrigo foi um excelente mentor, paciente e encorajador. Você está pegando isso muito mais rápido do que a maioria das pessoas, ele disse no final da primeira semana. Sério, Marina, você tem um talento natural para organização e resolução de problemas. Obrigada. Marina disse, sentindo-se genuinamente orgulhosa. É só diferente do que eu estava acostumada. Mas faz sentido quando você entende a lógica por trás. O que Marina não percebia era que Henrique observava seu progresso de longe. Ele não queria parecer que estava vigiando ou dando tratamento especial, mas não conseguia evitar verificar ocasionalmente com Rodrigo como ela estava se saindo. As notícias eram sempre positivas. Ela é ouro puro, Rodrigo disse uma vez, quando Henrique perguntou casualmente. Chega cedo, sai tarde, nunca reclama e já pegou uns erros no sistema que estavam passando despercebidos há meses. Honestamente, não sei como fizemos sem ela. Henrique sorriu ao ouvir isso, sentindo uma satisfação profunda que ia além de simplesmente ter feito uma boa contratação. Ele havia ajudado a mudar a vida de alguém, não com dinheiro ou caridade, mas com oportunidade. E Marina estava provando que merecia cada chance que recebia. No final do primeiro mês, havia uma reunião geral da empresa, algo que acontecia trimestralmente, onde todos os departamentos se reuniam para atualizações e celebrações. Marina havia ouvido falar sobre essas reuniões, mas ainda não havia participado de uma. Todo o escritório se reuniu no grande espaço central. Marina ficou perto de Rodrigo e do resto da equipe de logística, sentindo-se um pouco nervosa em meio a tanta gente. Devia haver umas 80 pessoas ali. A empresa havia crescido desde que ela começara. Bom dia a todos, uma voz feminina disse no microfone. Marina reconheceu Beatriz, a diretora de operações, que ela havia conhecido brevemente durante seu tour inicial. Obrigada por se juntarem a nós esta manhã. Temos muitas atualizações empolgantes para compartilhar. Mas primeiro, eu gostaria de apresentar algumas das nossas novas contratações do último trimestre. Beatriz chamou vários nomes, incluindo Marina. Ela subiu no pequeno palco improvisado, sentindo seu rosto esquentar quando todos aplaudiram. Ao olhar para a multidão de rostos sorridentes, ela viu Henrique em pé no fundo, apoiado contra uma parede. Ele a viu olhando e acenou discretamente, com um pequeno sorriso de encorajamento. Depois das apresentações, Beatriz começou a falar sobre os projetos da empresa. Marina ouviu fascinada, enquanto descobria mais sobre o que exatamente a Techverse fazia. Sistemas de inteligência artificial que ajudavam fábricas a serem mais eficientes, programas que previam quando máquinas precisariam de manutenção antes de quebrarem, tecnologia que reduzia desperdício e economizava energia. Era impressionante. E Marina sentiu orgulho de fazer parte disso, mesmo que sua contribuição fosse apenas na logística. Mas como Rodrigo havia explicado, sem uma logística eficiente, toda aquela tecnologia maravilhosa não chegaria aos clientes. E agora, Beatriz disse, sua voz ficando mais séria,
Eu gostaria de convidar nosso CEO e cofundador para falar sobre nossos planos para o próximo ano. Henrique. Marina sentiu seu estômago cair. CEO? Henrique subiu ao palco sob aplausos entusiasmados. Marina o observou, sua mente correndo. CEO. Henrique era o CEO, o dono da empresa. O homem que ela havia ajudado na tempestade, que estava tendo um ataque de pânico na rua, que ela havia coberto com o moletom velho de seu ex-marido. Ele era o CEO. Obrigado, Bia. Henrique disse ao microfone, sua voz clara e confiante. Tão diferente do homem trêmulo e pálido que ela havia encontrado naquela noite chuvosa. Quero começar dizendo que os últimos meses foram transformadores para mim pessoalmente e para a empresa. Marina mal conseguia processar suas palavras. Por que ele não havia contado? Por que deixou ela pensar que ele era apenas um funcionário? Alguém em uma posição média, talvez? Muitos de vocês sabem que tive alguns desafios pessoais recentemente. Henrique continuou, sua voz ficando mais suave. E isso me fez refletir sobre o que realmente importa. Não apenas em negócios, mas na vida. E percebi que tínhamos perdido um pouco do nosso propósito original. Nós começamos a Techverse não apenas para ganhar dinheiro ou criar tecnologia legal. Começamos porque queríamos fazer diferença. Queríamos criar soluções que tornassem o mundo um pouco melhor. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão. Por um breve momento, eles encontraram os de Marina, mas ela desviou o olhar rapidamente. Então estamos fazendo algumas mudanças. Vamos implementar uma política de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho mais rigorosa. Não quero mais ninguém trabalhando 16 horas por dia, incluindo eu mesmo. Vamos expandir nossos benefícios para incluir suporte de saúde mental para todos os funcionários. E vamos iniciar um programa de mentoria e desenvolvimento de carreira para ajudar cada pessoa aqui a crescer não apenas como profissional, mas como ser humano. A multidão aplaudiu, e Marina aplaudiu também, automaticamente. Mas sua mente ainda estava presa na revelação. Ele era o CEO. Durante todas aquelas semanas trabalhando aqui, ele nunca mencionou. Nas poucas vezes que cruzaram no corredor e trocaram cumprimentos educados, ele nunca disse nada. Ela se sentiu enganada, não era bem a palavra. Confusa, talvez, e um pouco boba por não ter pesquisado sobre a empresa antes. Mas ela havia estado tão ocupada aprendendo seu novo trabalho, cuidando de Lucas, ajustando-se à nova rotina, que simplesmente não havia pensado nisso. Depois da reunião, enquanto todos voltavam para seus postos, Marina sentiu uma mão em seu ombro. Era Henrique. Marina, posso falar com você um momento? Ela se virou. E ele deve ter visto algo em sua expressão porque seu próprio rosto ficou preocupado. Meu escritório, ele sugeriu gentilmente. Marina o seguiu através do espaço aberto até um escritório de vidro no canto, maior que os outros, com uma vista impressionante da cidade. A placa na porta dizia, Henrique Tavares, CEO e cofundador. Como ela não havia notado antes. Henrique fechou a porta e se virou para ela. Você está brava. Eu não estou brava, Marina disse automaticamente, então parou. Na verdade, não sei o que estou. Por que você não me contou que eu era o CEO? Henrique suspirou, passando a mão pelos cabelos naquele gesto nervoso que Marina já reconhecia. Porque quando nos conhecemos eu não queria ser o CEO. Eu queria ser apenas Henrique, uma pessoa. E você me tratou como uma pessoa, não como um cargo ou uma oportunidade de networking. Foi refrescante, real. Mas depois, Marina disse, sua voz cuidadosamente controlada, quando você me ofereceu a oportunidade de entrevista, você poderia ter dito então. Eu deveria ter dito, Henrique admitiu. Você está certa. Eu não queria que você pensasse que isso era caridade ou que eu estava te contratando por pena. Queria que você passasse pelo processo normal, que provasse seu valor. Não para mim,
mas para você mesma. Marina processou isso. Ela podia entender a lógica, até apreciá-la, mas ainda se sentia estranha sobre toda a situação. Marina, Henrique disse gentilmente, você merece estar aqui. Não por causa daquela noite na chuva, mas por causa de quem você é e do trabalho incrível que tem feito. Rodrigo me diz que você é uma das melhores adições à equipe em anos. Isso não tem nada a ver comigo. É todo você. Mas teve a ver com você, Marina apontou. Você me recomendou, a Juliana disse isso na entrevista. Eu abri a porta. Henrique corrigiu. Mas você entrou e provou que merecia estar aqui. Há uma diferença. Marina ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela de vidro para a cidade lá embaixo. São Paulo se estendia em todas as direções. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, lutando suas batalhas. E ela estava aqui, no 10º andar de um prédio moderno, tendo uma conversa com o CEO de uma empresa de tecnologia. Era surreal. Você está certa de estar brava comigo por não ter sido completamente honesto, Henrique disse quando ela não respondeu. E eu peço desculpas por isso, genuinamente. Marina se virou para ele. Eu não estou brava, só surpresa e um pouco confusa sobre por que isso importa tanto para você. Eu ajudei um estranho na chuva. É algo que qualquer pessoa decente faria. Mas a maioria das pessoas não faz, Henrique disse intensamente. Dezenas de pessoas passaram por mim naquela noite. Dezenas. E todas continuaram andando. Você foi a única que parou. E não apenas parou. Você se preocupou. Você usou técnicas de respiração, conseguiu água com açúcar, me deu um casaco. Você tratou um completo estranho com mais compaixão e humanidade do que eu havia experimentado em meses de interações profissionais. Ele fez uma pausa, suas mãos se apertando e abrindo. Outro sinal de nervosismo que Marina estava aprendendo a reconhecer. Aquela noite mudou algo em mim, Marina. Me fez perceber o quão longe eu havia me afastado de quem eu realmente queria ser. E eu queria, não sei retribuir, mas mais do que isso, queria ter pessoas como você aqui. Pessoas que se importam, que são genuínas, que têm empatia real, porque essas qualidades importam tanto quanto qualquer habilidade técnica. Marina sentiu sua irritação se dissolver lentamente. Ela podia ver a sinceridade em seus olhos verde-acinzentados, a vulnerabilidade em sua postura. Este não era um CEO poderoso tentando manipulá-la. Era apenas Henrique, o homem que ela havia ajudado, tentando explicar algo que claramente significava muito para ele. Tudo bem, ela disse finalmente. Eu entendo. E agradeço a honestidade agora. Amigos? Henrique estendeu a mão, um pequeno sorriso esperançoso em seu rosto. Marina olhou para a mão estendida, então sorriu também. Amigos. Ela apertou sua mão firmemente. Os meses seguintes trouxeram uma rotina que Marina nunca havia imaginado possível. Ela se destacava em seu trabalho, constantemente encontrando maneiras de otimizar processos e melhorar a eficiência. Rodrigo começou a lhe dar mais responsabilidades, e ela assumiu o desafio com entusiasmo. Mas mais do que o trabalho, Marina começou a fazer amigos reais na empresa. Carla, uma desenvolvedora de software alguns anos mais nova, tornou-se particularmente próxima. Elas almoçavam juntas frequentemente, e Carla adorava ouvir histórias sobre Lucas. Você precisa trazer ele aqui um dia, Carla disse durante um desses almoços. Temos aquele evento de família trimestral chegando. Evento de família? Marina perguntou. Sim, a empresa organiza 4 vezes por ano. É basicamente um churrasco com atividades para as crianças. É bem legal, na verdade. Nada muito formal. Marina considerou isso. Ela havia mantido sua vida pessoal e profissional muito separadas, ainda insegura sobre seu lugar neste mundo novo. Mas talvez estivesse na hora de relaxar um pouco essa separação. Talvez eu traga ele, ela disse. Quando o evento de família chegou 2 semanas depois, Marina levou Lucas.
O menino estava empolgado, vestindo sua roupa favorita do Homem-Aranha e segurando a mão de sua mãe com entusiasmo, enquanto entravam no parque onde o evento estava acontecendo. "Uau, mamãe! Olha quantas crianças!" Lucas exclamou, seus olhos brilhando ao ver dezenas de outras crianças correndo por aí. "Vai lá brincar, amor", Marina disse, soltando sua mão. "Mas fica onde eu possa te ver, ok?" Lucas assentiu e correu para onde algumas crianças estavam jogando futebol. Marina sorriu, observando ele se integrar facilmente. Seu filho sempre foi social, algo que ela admirava nele. "Esse é o Lucas?", uma voz perguntou atrás dela. Marina se virou e viu Henrique segurando 2 copos de suco. Ele ofereceu um para ela. "Rodrigo me contou muito sobre ele." "Obrigada", Marina disse, aceitando o copo. "E sim, esse é meu filho, o amor da minha vida." "Ele se parece com você", Henrique observou, observando o menino correr pelo campo. "Os mesmos olhos. Ele tem o coração do pai, graças a Deus", Marina disse, então riu amargamente. "Quer dizer, não o coração do pai dele especificamente. Aquele homem não tinha coração. Mas ele tem um bom coração, sabe? É gentil, carinhoso, se preocupa com os outros. Como a mãe dele", Henrique disse gentilmente. Marina o olhou de soslaio. Nos últimos meses, ela e Henrique haviam desenvolvido uma amizade cautelosa. Eles não eram próximos. Ele ainda era o CEO e ela uma funcionária de nível médio. Mas havia um entendimento mútuo entre eles. Uma conexão nascida daquela noite chuvosa, que nenhum dos dois conseguia ou queria apagar completamente. "Henrique", Marina disse de repente, "posso fazer uma pergunta?" "Claro. Por que você estava tendo aquele ataque de pânico naquela noite? Quero dizer, eu sei que você disse sobre a apresentação, mas foi só isso?" Henrique ficou em silêncio por um longo momento, observando as crianças brincarem. Marina estava prestes a dizer que ele não precisava responder quando ele começou a falar. "Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos", ele disse baixo. "Câncer. Foi rápido. 6 meses do diagnóstico até o fim. E todo aquele tempo, ela ficava me dizendo para não desperdiçar minha vida, para fazer coisas que importassem, para não apenas existir, mas realmente viver." Marina ouviu em silêncio, sentindo a dor antiga em sua voz. "E eu tentei. Fui para a universidade, fiz mestrado, doutorado, criei esta empresa. Tudo com essa voz dela na minha cabeça dizendo, faça algo que importa. Mas em algum lugar ao longo do caminho, eu me perdi. A empresa se tornou sobre dinheiro e sucesso, ao invés de propósito. E naquela noite, quando eu estava prestes a fazer aquela apresentação, eu olhei ao redor daquela sala cheia de homens de terno discutindo investimentos e retornos, e pensei, minha mãe não ficaria orgulhosa disso." Ele pausou, tomando um gole do suco. "E então meu corpo simplesmente desistiu. Disse, chega. E eu saí correndo, e estava chovendo, e eu não sabia para onde ir ou o que fazer. Eu só sabia que não podia voltar para aquele lugar, para aquela vida, sem mudar algo fundamental." "E você mudou?" Marina perguntou gentilmente. Henrique sorriu, e era um sorriso genuíno e caloroso. "Estou tentando. As novas políticas da empresa, o foco renovado no propósito ao invés de apenas lucro, passar mais tempo realmente conhecendo os funcionários ao invés de apenas gerenciar números, é um processo. Mas sim, eu mudei." "Sua mãe ficaria orgulhosa", Marina disse com certeza. "Como você pode saber?" Henrique perguntou, mas não era defensivo, era curiosidade genuína. Porque o homem que eu conheci naquela noite na chuva estava perdido, mas não quebrado. Estava procurando um caminho de volta para quem realmente era. E o homem que eu vejo agora... Ela gesticulou para o parque, onde Henrique havia claramente ajudado a organizar este evento cheio de amor e comunidade. Encontrou esse caminho.
Os olhos de Henrique ficaram levemente úmidos, mas ele piscou rapidamente. Obrigado, Marina. Isso significa muito. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando Lucas fazer um gol e comemorar animadamente. Ele é um bom menino, Henrique disse finalmente. Ele é a melhor coisa que já me aconteceu, Marina concordou. Mesmo quando as coisas são difíceis, mesmo quando eu estou exausta e preocupada e sem saber se vou conseguir pagar todas as contas, ele me dá uma razão para continuar, para ser melhor. Você é uma mãe incrível, Henrique disse, e havia uma nota de admiração em sua voz que fez Marina corar ligeiramente. Eu faço o melhor que posso. Nos meses que se seguiram, algo gradualmente começou a mudar entre Marina e Henrique. O que havia começado como gratidão mútua e amizade cautelosa começou a se aprofundar em algo mais. Não que qualquer um deles reconhecesse ou admitisse, Marina estava focada em seu trabalho e em Lucas, e Henrique estava determinado a manter limites profissionais apropriados. Mas os momentos se acumulavam. Como aquela vez que Marina estava trabalhando até tarde, tentando resolver um problema complicado com um envio internacional, e Henrique passou por sua estação. Ele parou, olhou por cima de seu ombro e gentilmente apontou um erro no código do endereço que ela estava tentando corrigir há horas. Quando ela finalmente resolveu o problema, ele estava esperando com 2 cafés e um sorriso cansado. Eles tomaram café juntos, em silêncio, o escritório vazio e tranquilo ao redor deles, e foi um dos momentos mais pacíficos que Marina havia experimentado em meses. Ou quando Lucas adoeceu com uma gripe forte e Marina teve que faltar ao trabalho por 3 dias. Henrique, pessoalmente, aprovou seu pedido e enviou uma cesta de frutas e um cartão desejando recuperação rápida ao menino. Não era seu trabalho fazer isso, havia toda uma hierarquia para esse tipo de coisa. Mas ele fez mesmo assim. Ou aquele dia, quando Henrique estava particularmente estressado com uma negociação difícil e Marina o encontrou na sala de descanso, a testa pressionada contra a janela. Ela simplesmente se sentou ao lado dele e disse, respira comigo, e fez aqueles mesmos exercícios de respiração que havia ensinado naquela primeira noite. E funcionou. Pequenos momentos, conexões silenciosas, um entendimento que crescia mais profundo a cada interação. Carla foi a primeira a notar. Você e o Henrique têm alguma coisa acontecendo? Ela perguntou casualmente durante o almoço um dia, 6 meses depois de Marina começar na empresa. Marina quase cuspiu seu suco. O quê? Não, ele é meu chefe. Tecnicamente, o Rodrigo é seu chefe. Carla corrigiu com um sorriso malicioso. O Henrique é o chefe do seu chefe, e eu vi vocês dois. A forma como ele olha para você... Você está imaginando coisas, Marina disse firmemente, mas sentiu seu rosto esquentar. Se você diz, Carla cantarolou, claramente não convencida. Mas aquela conversa plantou uma semente na mente de Marina. Ela começou a notar coisas. A forma como o Henrique sempre parecia saber quando ela estava tendo um dia difícil, como ele aparecia com palavras de encorajamento ou uma pequena piada para fazê-la sorrir. Como seus olhos se iluminavam quando ela entrava em uma sala. Como ele sempre perguntava sobre Lucas, genuinamente interessado em histórias sobre futebol infantil e projetos escolares. E ela teve que admitir para si mesma tarde da noite, quando Lucas estava dormindo e ela estava deitada na cama, olhando para o teto, que ela também sentia algo. Uma borboleta no estômago quando via Henrique. Uma antecipação quando sabia que teriam uma reunião. Um calor quando seus dedos se tocavam acidentalmente ao passarem documentos. Mas era impossível. Ela era uma mãe solteira trabalhando em logística. Ele era o CEO bilionário de uma empresa de tecnologia. Eles viviam em mundos completamente diferentes, e era apenas circunstância,
Aquela noite chuvosa, o emprego, a proximidade física de trabalharem no mesmo escritório que os havia juntado. Essas coisas não funcionavam na vida real. Marina era pragmática o suficiente para saber disso. Então ela enterrou esses sentimentos, focou em seu trabalho e tentou não pensar sobre como o sorriso de Henrique fazia seu coração acelerar. Henrique, por sua vez, estava tendo suas próprias lutas internas. Ele não havia planejado se interessar por Marina romanticamente. Ela era sua funcionária. Havia todo tipo de problema de dinâmica de poder e questões de ética profissional nisso. Ele se lembrava vividamente de todas as palestras de RH sobre relacionamentos no local de trabalho, mas ele não conseguia deixar de se importar. Marina havia entrado em sua vida num momento quando ele mais precisava, e agora era impossível imaginar seu dia sem vê-la. Ela era como um raio de sol num céu nublado, genuína, calorosa, real, de uma forma que ele raramente encontrava em seu mundo de pitches e negócios. E Lucas? Henrique havia se apegado ao menino também. Nos eventos da empresa onde crianças eram permitidas, ele sempre acabava brincando com Lucas e suas outras crianças. Redescobre indo uma parte de si mesmo que havia esquecido. Aquela que ria facilmente e não se preocupava com retorno sobre investimento ou participação no mercado. Você está apaixonado por ela, Beatriz disse, sem rodeios uma tarde, quando estava revisando relatórios com Henrique em seu escritório. Eu não estou... Não é... Por que você diria isso? Henrique gaguejou, totalmente pego desprevenido. Beatriz riu. Henrique, te conheço há 15 anos. Você acha que não percebo quando você fica olhando para a prestação dela do outro lado do escritório? Ou como você sempre arranja desculpas para ir ao departamento de logística? Henrique abriu a boca para negar, então a fechou. Não tinha sentido mentir para Beatriz. E se eu estiver, ela trabalha aqui, Bia. Seria totalmente inapropriado. Seria se você usasse sua posição para pressioná-la ou manipulá-la. Beatriz concordou. Mas relacionamentos acontecem no local de trabalho. É a vida. A questão é, você vai fazer algo a respeito ou vai ficar sofrendo em silêncio como um adolescente apaixonado? Ela tem um filho, Henrique apontou. Responsabilidades. Uma vida inteira. Eu não posso simplesmente... Simplesmente o quê? Se interessar por ela? Henrique, você está sendo idiota. Ela claramente gosta de você também, como você sabe. Porque toda vez que você entra numa sala, ela se ilumina. E depois tenta esconder isso olhando intensamente para seu computador. Beatriz revirou os olhos. Vocês dois são ridículos, mas também meio fofos. Henrique passou a mão pelos cabelos. Aquele gesto nervoso familiar. E se der errado? E se isso complicar tudo? O trabalho dela? A dinâmica do escritório? Nossa amizade? E se der certo? Beatriz rebateu. Henrique, você passou anos construindo esta empresa. Você tem dinheiro suficiente para durar várias vidas. Você tem sucesso por qualquer medida objetiva. Mas quando foi a última vez que você foi realmente feliz? E não aquele contentamento superficial de fechar um grande negócio, mas felicidade verdadeira, profunda. Henrique pensou sobre isso. A resposta veio rapidamente. Era sempre quando estava com Marina, tomando café tarde da noite no escritório vazio, vendo ela rir de uma das piadas ruins de Rodrigo durante o almoço, observando ela interagir com Lucas, a pura devoção e amor em seus olhos. Na chuva, ele disse finalmente. Naquela noite, na chuva, quando ela me ajudou, e nos momentos desde então quando estou com ela. Então talvez você devesse fazer algo sobre isso, Beatriz disse gentilmente. Mas Henrique não estava pronto. Não ainda. Ele precisava ter certeza, precisava pensar sobre todas as implicações, precisava... A decisão foi tirada de suas mãos 3 semanas depois. A empresa tinha acabado de fechar o maior contrato de sua história.
o acordo europeu que Henrique havia originalmente fugido de apresentar, mas que Beatriz havia brilhantemente ressuscitado e fechado. Era motivo para celebração, e Henrique decidiu fazer algo especial. Um jantar elegante para toda a empresa num restaurante sofisticado no centro da cidade. Marina estava nervosa sobre o evento. Era bem mais formal do que os churrascos casuais, e ela não tinha certeza sobre o que vestir. E Carla a convenceu a comprar um vestido novo, algo simples, mas elegante, azul marinho, que complementava sua pele e olhos. "Você está linda", Lucas disse quando a viu pronta, seus olhos de 7 anos arregalados de admiração. "Obrigada, amor." Marina sorriu, beijando o topo de sua cabeça. Dona Amélia havia concordado em ficar com Lucas pela noite, então Marina não precisava se preocupar. O restaurante era deslumbrante, todo em madeira escura e luzes suaves, com uma vista panorâmica da cidade iluminada. Marina se sentiu um pouco fora de lugar no começo, mas Carla e Rodrigo a incluíram imediatamente em suas conversas, e ela começou a relaxar. Foi só quando Henrique entrou que seu coração disparou. Ele usava um terno escuro perfeitamente cortado, tão diferente do terno encharcado e arruinado daquela primeira noite. Seu cabelo estava penteado para trás, e ele parecia toda polegada o CEO bem-sucedido que ele era. Mas então, seus olhos encontraram os dela através do salão, e tudo mais pareceu desaparecer por um momento. Ele sorriu, aquele sorriso genuíno e caloroso que ela havia aprendido a reconhecer, e começou a caminhar em sua direção. "Marina", ele disse quando chegou perto, "você está... Uau! Você está linda." "Obrigada", ela disse, tentando ignorar como seu coração estava batendo. "Você também está... bem, muito bem." Eles riram, o momento um pouco constrangedor, mas de uma forma doce. O jantar foi maravilhoso. Discursos foram feitos, conquistas foram celebradas, e Marina se pegou genuinamente apreciando fazer parte de algo maior. Essa não era apenas uma empresa, era uma comunidade, uma família de escolha. Depois dos discursos formais, a música começou a tocar suavemente e algumas pessoas foram para a pequena área designada como pista de dança. Marina estava observando, batendo o pé levemente ao ritmo, quando Henrique apareceu ao seu lado. "Dança?" Ele ofereceu sua mão. Marina hesitou. Não era inapropriado, mas então viu Rodrigo dançando com sua esposa, Beatriz dançando com o namorado, outros funcionários em pares misturados. Era apenas uma dança, normal, casual. "Por que não?" ela disse, colocando sua mão na dele. Eles foram para a pista de dança, e Henrique a guiou gentilmente. Ele era um bom dançarino, não extravagante, mas confiante e suave. Marina se permitiu relaxar em seus braços, e por alguns minutos nenhum dos dois falou. Apenas se moveram junto com a música, perdidos no momento. "Obrigado", Henrique disse finalmente, sua voz baixa perto de seu ouvido. "Por dançar com você?" Marina riu suavemente. "Por tudo. Por aquela noite na chuva. Por trazer algo genuíno de volta para minha vida. Por ser você." Marina olhou para cima, encontrando seus olhos verde-acinzentados. Havia algo neles, uma intensidade, uma vulnerabilidade, que fez seu coração saltar. "Henrique", ela começou, mas não tinha certeza do que dizer. "Eu sei", ele disse suavemente. "É complicado. Sou seu chefe, há dinâmicas de poder, há 1000 razões pelas quais isso é complicado. Mas, Marina, eu me importo com você. Mais do que deveria, provavelmente. E eu precisava que você soubesse." O coração de Marina estava correndo. Parte dela queria se afastar, manter a distância segura que havia estabelecido, mas uma parte maior, a parte que havia crescido com cada café compartilhado, cada sorriso trocado, cada momento de entendimento silencioso, queria se aproximar. "Eu me importo com você também", ela admitiu, sua voz mal acima de um sussurro. "Mas, Henrique, eu tenho um filho, tenho responsabilidades. Não posso."
Não posso apenas agir com base em sentimentos. Eu não estou pedindo para você fazer isso, Henrique disse gentilmente. Eu só queria que você soubesse como me sinto. O resto podemos descobrir junto, sem pressão, sem expectativas, apenas vendo para onde isso vai. Marina pensou em Lucas, em como sua vida havia finalmente se estabilizado, em todos os riscos envolvidos. Mas então pensou em como se sentia quando estava com Henrique. Segura, compreendida, vista, realmente vista, de uma forma que não acontecia desde nunca, talvez. Devagar, ela disse finalmente. Se formos fazer isso, tem que ser devagar, por causa do Lucas. Porque eu não posso arriscar seu coração se isso não for real. É real para mim, Henrique disse com convicção. E eu adoraria conhecer o Lucas melhor, propriamente, não apenas em eventos da empresa. Um passo de cada vez, Marina disse. Mas ela estava sorrindo. Eles continuaram dançando e pelo resto da noite, algo havia mudado entre eles. Não era mais não dito ou não reconhecido, era real e tangível, e ambos sabiam disso. Os próximos meses foram uma dança cuidadosa de aproximação. Henrique começou a convidar Marina e Lucas para coisas casuais. Um jogo de futebol, um passeio no parque, um almoço de domingo, sempre incluindo Lucas, sempre respeitando o ritmo de Marina. E Lucas, para o deleite de ambos, adorou Henrique. O homem alto, com seus olhos gentis e paciência infinita, rapidamente se tornou uma figura querida na vida do menino. Mamãe, o Henrique pode vir assistir meu jogo de futebol no sábado? Lucas perguntou uma noite no jantar. Marina olhou para o filho, vendo a esperança em seus olhos, e sentiu seu coração apertar. Lucas nunca havia tido uma figura paterna. Seu pai biológico havia saído antes dele completar 2 anos e nunca mais voltou. Ver seu filho se conectar com alguém, especialmente alguém tão gentil e atencioso quanto Henrique, era agridoce. Se ele estiver livre, tenho certeza que ele adoraria, Marina disse suavemente. Henrique foi ao jogo e ao próximo, e começou a aparecer para jantar às vezes durante a semana, trazendo comida para que Marina não tivesse que cozinhar depois de um longo dia de trabalho. Ele ajudou Lucas com um projeto de ciências, ensinou o menino a jogar xadrez. E lentamente, sem Marina perceber completamente quando aconteceu, Henrique se tornou parte de sua vida. Não apenas como namorado, embora esse fosse o rótulo que eventualmente adotaram, mas como parceiro, como amigo, como família. Eu te amo, Henrique disse numa noite 6 meses depois daquela dança. Eles estavam sentados no pequeno sofá de Marina depois de colocar Lucas para dormir, seus dedos entrelaçados. Marina virou para encará-lo, vendo a sinceridade absoluta em seus olhos. Eu te amo também, ela disse. E era verdade. Em algum momento entre aquela noite tempestuosa e agora, ela havia se apaixonado pelo homem que ela havia ajudado na rua. Não pelo CEO ou pelo bilionário, mas pelo Henrique, que ria das piadas bobas de Lucas, que ainda ficava nervoso antes de grandes apresentações, que fazia exercícios de respiração quando estava estressado, que se importava profundamente com fazer o bem no mundo. Eu quero isso, Henrique disse, apertando suas mãos. Quero você, quero o Lucas, quero essa vida, não porque é fácil ou conveniente, mas porque quando estou com vocês, eu sinto que estou finalmente em casa. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, lágrimas felizes desta vez. Nós também queremos você. Foi Beatriz quem teve que abordar o elefante na sala eventualmente. Vocês dois precisam oficializar isso com RH. Ela disse a Henrique durante uma reunião alguns dias depois. Oficializar o quê? Seu relacionamento com a Marina. Olha, eu apoio vocês, realmente apoio. Mas há protocolos, divulgações que precisam ser feitas. Precisamos garantir que não há favoritismo percebido ou real, que não há conflito de interesses. Você está certa. Henrique suspirou. Eu só
Não quero que isso fique estranho para ela. Não quero que os outros funcionários pensem que ela conseguiu seu trabalho ou promoções por causa de mim. Então, deixe claro que não foi assim. Deixe que o trabalho dela fale por si. E tem falado, aliás. Rodrigo a promoveu para gerente sênior de logística no mês passado. E essa foi inteiramente decisão dele, baseada em mérito. Eu sei. Ela é incrível em seu trabalho. Então não há problema. Apenas façam as divulgações necessárias e tudo ficará bem. Então eles o fizeram. Henrique e Marina assinaram os documentos com RH, divulgando oficialmente seu relacionamento. Alguns funcionários ficaram surpresos, outros disseram que já sabiam. A maioria não se importou desde que não afetasse seu trabalho. E não afetou. Marina continuou sendo excelente em seu trabalho, obtendo promoções e elogios baseados inteiramente em seu próprio mérito. Henrique continuou sendo um CEO justo e atencioso, nunca dando a ela tratamento especial publicamente. Mas, em particular, eles construíram algo bonito juntos. Um ano após aquela noite chuvosa, Henrique levou Marina e Lucas para jantar num restaurante bonito. Lucas estava usando seu melhor outfit, que Henrique havia ajudado Marina a escolher, e estava extraordinariamente bem comportado. Depois do jantar, enquanto esperavam a sobremesa, Henrique se levantou de repente. Marina o olhou confusa até que ele se ajoelhou ao lado da mesa, tirando uma pequena caixa de veludo de seu bolso. Marina Cardoso, ele disse, sua voz clara, mas emocionada. Você entrou na minha vida quando eu mais precisava. Você me mostrou o que realmente importa. Você me ensinou que sucesso não se mede em lucros ou contratos, mas em momentos de conexão, em gentileza, em amor. As lágrimas já estavam escorrendo pelo rosto de Marina. Você e Lucas se tornaram minha família, meu lar. E eu quero passar o resto da minha vida te fazendo tão feliz quanto você me faz. Então, ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo. Você se casaria comigo? Marina estava chorando abertamente agora, mas sorrindo também. Ela olhou para Lucas, que estava praticamente vibrando de excitação. Claramente Henrique havia consultado ele antes. Sim, ela disse, rindo através das lágrimas. Sim, eu vou me casar com você. O restaurante inteiro aplaudiu quando Henrique colocou o anel em seu dedo e a beijou suavemente. Lucas pulou da cadeira e abraçou ambos, criando um sanduíche de grupo que era perfeito em sua bagunça e amor. Marina e Henrique se casaram 6 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima. Lucas foi o pajem, usando um pequeno terno que espelhava o de Henrique. A recepção foi realizada no mesmo parque onde a Techverse havia feito aquele evento de família, onde Marina e Henrique haviam conversado sobre perdas e propósitos. Todos da empresa estavam lá. Beatriz como madrinha de Henrique, Carla como dama de honra de Marina, Rodrigo como mestre de cerimônias. Era uma celebração não apenas de amor romântico, mas de comunidade, de família escolhida, de segundas chances. Durante seu discurso, Henrique contou a história de como conheceram, aquela noite chuvosa, o ataque de pânico, a pequena padaria. Ele falou sobre como um momento de gentileza de uma estranha havia mudado toda a trajetória de sua vida. Marina me salvou naquela noite, ele disse, seus olhos encontrando os dela através do salão. Não apenas fisicamente, mas em todas as formas possíveis. Ela me mostrou que perdas não eram fraquezas, que pedir ajuda era corajoso, que o sucesso verdadeiro se media em como você tratava as pessoas, não quanto dinheiro você ganhava. Marina estava chorando novamente. Ela parecia passar muito tempo chorando ultimamente, mas eram lágrimas felizes. E agora, Henrique continuou, tenho a honra de chamá-la de minha esposa, de chamar Lucas de meu filho, de construir uma vida juntos, baseada não apenas em amor, mas em respeito mútuo, em gentileza, em estar presente um para o outro nos momentos bons e ruins.
Quando chegou a vez de Marina falar, ela olhou para todos os rostos familiares. Seus colegas de trabalho, que haviam se tornado amigos, Dona Amélia, que estava lá com lágrimas nos olhos, seu Osvaldo do supermercado, que havia fechado sua loja especialmente para vir, até Juliana da RH, que havia conduzido aquela primeira entrevista. Há 1 ano e meio, Marina começou, eu estava apenas tentando sobreviver, trabalhando, cuidando do meu filho, fazendo o possível para chegar ao próximo dia. E então houve uma tempestade. Ela sorriu, encontrando os olhos de Henrique. Eu poderia ter continuado andando naquela noite. Dezenas de pessoas fizeram exatamente isso. Mas algo me fez parar. E agora percebo que foi destino. Foi o universo dizendo, presta atenção. Isso vai mudar sua vida. Ela pausou, pegando um guardanapo para secar as lágrimas. Henrique me deu uma oportunidade. Não caridade, mas uma chance verdadeira de construir uma vida melhor para mim e para Lucas. Mas mais do que isso, ele me deu uma família, amor, um futuro que eu nem sabia que podia sonhar. Ela olhou para Lucas, sentado na primeira fila com um sorriso enorme. E me deu um pai para meu filho. Alguém que o ama incondicionalmente, que aparece em cada jogo de futebol, que ajuda com lição de casa, que o abraça quando ele está triste. Isso é mais do que eu poderia ter pedido. Todos os presentes estavam em lágrimas agora. Então, obrigada, Henrique, por parar na chuva aquele dia, por ver em mim algo que valia a pena, por amar meu filho, por construir essa vida linda comigo. Marina levantou seu copo. Para segundas chances, para a gentileza de estranhos, para amor que encontra você quando você menos espera, e para famílias, não apenas aquelas em que nascemos, mas aquelas que escolhemos construir. Para famílias. Todos ecoaram, erguendo seus copos. A festa continuou até tarde da noite. Lucas eventualmente adormeceu numa pilha de casacos, sorrindo mesmo dormindo. Marina e Henrique dançaram sob as estrelas, cercados por pessoas que amavam e que os amavam de volta. Você está feliz? Henrique murmurou no ouvido de Marina enquanto balançavam com a música. Marina pensou sobre a pergunta. Ela pensou sobre seu pequeno apartamento em Guaianazes, que agora dividiam apenas ocasionalmente. Eles haviam se mudado para uma casa maior, perto da escola de Lucas. Pensou sobre seu trabalho na Techverse, onde agora era diretora de operações e logística. Pensou sobre Lucas, que finalmente tinha a família estável que sempre mereceu. Mas mais do que qualquer coisa material, ela pensou sobre como se sentia. Segura, amada, em casa. Sim, ela disse simplesmente. Eu estou feliz. E era verdade. O caminho havia sido longo e difícil. Havia noites quando ela não tinha certeza se conseguiria continuar. Momentos quando a solidão e o medo quase a derrotavam. Mas ela havia continuado colocando um pé na frente do outro, fazendo o melhor que podia. E então houve aquela tempestade. Aquele momento de escolha, continuar andando ou parar para ajudar um estranho. Ela havia parado. E ao fazer isso, havia mudado não apenas a vida de Henrique, mas a sua própria. Te amo, Marina Tavares, Henrique disse beijando seu templo suavemente. Marina sorriu ao ouvir seu novo sobrenome. Te amo também. A vida após o casamento trouxe novos desafios e alegrias. Lucas, agora com 8 anos, se ajustou maravilhosamente à sua nova família expandida. Henrique adotou ele oficialmente 6 meses após o casamento, e o dia que os papéis chegaram foi um dos mais emocionais para todos os três. Eu sou oficialmente um Tavares agora? Lucas havia perguntado, segurando o documento com reverência. Você sempre foi um Tavares no coração, Henrique disse abraçando o menino. Agora é apenas oficial no papel. A Techverse continuou crescendo, mas de maneiras mais conscientes e sustentáveis.
Henrique implementou políticas de bem-estar dos funcionários, que se tornaram modelo para outras empresas de tecnologia. Marina, em sua nova posição de liderança, ajudou a otimizar operações de forma que a empresa pudesse crescer sem sacrificar a qualidade de vida de seus funcionários. E eles estabeleceram uma fundação, a Fundação Cardoso Tavares, dedicada a ajudar mães solteiras e famílias de baixa renda com educação, treinamento profissional e oportunidades de emprego. Era sua forma de passar adiante a gentileza que havia mudado suas vidas. Na primeira cerimônia de formatura da fundação, Marina ficou no palco olhando para 20 mulheres que haviam completado o programa de treinamento. E agora tinham empregos estáveis esperando por elas. Ela viu sua própria história refletida em cada rosto, a determinação, a esperança, a gratidão. Vocês fizeram isso, ela disse em seu discurso. Não eu, não a fundação, não qualquer programa. Vocês escolheram aparecer, escolheram trabalhar duro, escolheram acreditar que mereciam algo melhor. E mereciam. Todas vocês merecem. As mulheres aplaudiram, muitas chorando. Henrique estava no fundo do salão, segurando Lucas, ambos orgulhosos. Depois da cerimônia, uma jovem mãe se aproximou de Marina timidamente. Senhora Tavares, eu só queria agradecer. Sem este programa, eu não sei o que teria acontecido comigo e minha filha. Vocês salvaram nossas vidas. Marina sorriu, lembrando de si mesma há apenas alguns anos atrás. Desesperada, exausta, sem saber como continuaria. Você salvou sua própria vida, ela disse gentilmente. Nós apenas demos a oportunidade. Você fez o trabalho duro. Ela pausou, então acrescentou. Mas agora eu preciso que você faça uma coisa por mim. Qualquer coisa. A jovem disse fervorosamente. Quando tiver condições, Marina disse, ecoando as palavras daquela senhora no ponto de ônibus anos atrás. Ajude outra pessoa. É assim que a gente mantém o mundo girando. A jovem assentiu, lágrimas nos olhos, e Marina a abraçou. Era um círculo completo, de quem precisava de ajuda para quem podia ajudar. E era o propósito mais bonito que Marina poderia imaginar. Naquela noite, depois que Lucas foi dormir, Marina e Henrique se sentaram no terraço de sua casa, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. São Paulo se estendia em todas as direções, milhões de vidas acontecendo simultaneamente. Algumas felizes, algumas lutando, todas importantes. Você se lembra daquela noite? Marina perguntou suavemente. Qual noite? Henrique sorriu, embora soubesse exatamente qual. A tempestade, quando nos conhecemos. Todo dia, Henrique disse, puxando-a para mais perto. Foi a noite que minha vida real começou. A minha também, Marina admitiu. Eu estava tão assustada naquela época, tão cansada de apenas sobreviver. E agora você está vivendo, Henrique completou. Nós estamos vivendo, juntos. Marina apoiou sua cabeça no ombro dele, sentindo uma paz profunda. O caminho não havia sido fácil, havia sido cheio de desafios, medos, momentos de dúvida. Mas cada passo difícil havia valido a pena. Obrigada, ela murmurou. Por quê? Por me ver, por ver Lucas, por construir isso conosco. Dela gesticulou para a casa atrás deles, mas estava se referindo a algo maior. A vida que haviam criado, a família que haviam se tornado. Obrigado por parar naquela noite. Henrique disse, beijando o topo de sua cabeça. Obrigado por ser gentil com um estranho na chuva. Obrigado por me ensinar o que realmente importa. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a presença um do outro. Mamãe? Papai? A voz sonolenta de Lucas veio da porta. Posso ficar com vocês? Claro, campeão, Henrique disse, abrindo os braços. Lucas correu para eles, se aconchegando entre seus pais. E ali, sob o céu estrelado de São Paulo, 3 pessoas que o destino havia unido numa noite chuvosa se sentaram juntos.
Uma mãe que havia aprendido que parar para ajudar poderia mudar vidas, incluindo a sua própria. Um homem que havia descoberto que sucesso verdadeiro não se media em dinheiro, mas em momentos como este. E o menino que finalmente tinha a família completa que sempre mereceu. A vida não era perfeita. Ainda havia desafios, ainda havia dias difíceis, ainda havia momentos de incerteza. Mas eles tinham um ao outro. E no final, era tudo o que realmente importava. Porque às vezes, uma única escolha, parar numa tempestade, ao invés de continuar andando, oferecer ajuda, ao invés de desviar o olhar, abrir seu coração, ao invés de protegê-lo, pode mudar não apenas uma vida, mas muitas. E assim, da forma mais inesperada, uma mãe solteira e um CEO perdido haviam encontrado seu caminho um para o outro. Não porque era fácil ou conveniente, mas porque quando a gentileza encontra a vulnerabilidade, quando a coragem encontra a oportunidade, quando o amor encontra o momento certo, magia acontece. E essa magia, nascida numa noite tempestuosa em São Paulo, continuaria se expandindo em círculos, tocando vidas, criando oportunidades, espalhando gentileza, por muitos anos vindouros. Porque no fim, não são os grandes gestos que mudam o mundo, são os pequenos atos de bondade. É parar quando outros passam. É estender a mão quando alguém está caindo. É acreditar que todo mundo merece uma segunda chance, uma oportunidade, uma mão amiga. Marina havia aprendido isso daquela senhora no ponto de ônibus. Henrique havia aprendido isso de Marina. Lucas cresceria aprendendo isso de ambos. E todas as pessoas tocadas pela Fundação Cardoso Tavares levariam essa lição adiante. Um ato de gentileza de cada vez. Uma vida mudada de cada vez. Um mundo melhor. Uma escolha de cada vez. E tudo havia começado com uma tempestade, um estranho precisando de ajuda e uma mulher que escolheu parar. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E nos comentários, escreva a palavra gentileza para mostrar que você também acredita no poder de ajudar o próximo. Juntos, podemos fazer a diferença, um ato bondoso de cada vez. Até a próxima história.